Fala galera, bem-vindos ao canal Potterando, eu sou a Natália. Eu sou a Mari. E hoje nós vamos falar sobre os anos 20 dos Estados Unidos, que é onde se passam Animais Fantásticos. Roda a vinheta. Então, os anos 20 eles foram conhecidos como os anos loucos, porque foi na época que logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava passando por uma decadência, e como consequência os Estados Unidos já estavam passando por uma ascensão. Para vocês que não lembram, a Primeira Guerra terminou em 1918, e aí os anos 20 começam claramente em 1920, né? E aí ele foi pouco tempo, então o povo ainda sofria muito essa influência. A juventude ela queria viver aquele momento, eles não estavam preocupados mais em seguir as regras da sociedade. Eles queriam viver o momento, liberdade. É aquela coisa do carpendinho. Um monte de gente tava morrendo, então você viu a morte perto de você e você quer viver. E aí é por isso que essa década é tão influenciada por isso, porque todo mundo tá um pouco à flor da pele. Foi uma década regada a festas de luxo, muita sofisticação, música, liberdade, bebida, etc. Então, como a gente disse, as festas eram muito sofisticadas e um exemplo disso você pode ver em O Great Gatsby, por exemplo, no filme. E então surgiu o jazz e o Charleston, que agitavam essas festas, as pessoas queriam se divertir, queriam dançar. E nessa época nasceu o American Way of Life, que era justamente isso. O Império Americano ele estava querendo jogar a cultura, então ele tinha muita música, ele investiu muito no cinema, com cinema mudo. Foi nessa época que surgiu o Mickey Mouse, foi nessa época que o jazz era muito importante. Então a moda também mudou muito. As mulheres elas passaram a exibir os braços e os colos e começaram a mostrar as pernas. Então os vestidos eles eram bem femininos, né? E também os cortes de cabelo mudaram. Como Coco Chanel surgiu em Paris, por exemplo, ela ficou muito famosa. Então a gente tem o famoso corte Chanel, que a personagem da Tina ela faz uso desse corte. Já a Queen ela usa outro tipo de cabelo que também ficou muito famoso nessa época, que é o cabelo mais curvadinho. Para as mulheres isso foi assim uma libertação e sair daquela coisa séria da As mulheres nessa época também Europa. Começaram a sair mais, já fumavam mais, você já via mulheres usando cigarro e tudo mais. Elas tinham mais liberdade, elas podiam ir pro cinema sozinhas, elas podiam dirigir os próprios carros. E acho que a coisa mais importante que aconteceu foi o direito do voto feminino. Foi o direito do voto. Isso a gente pode ver no filme com a presidente do Macusa, que é justamente uma mulher e negra naquela época. Com a Serafina, isso mostra que o mundo bruxo ele era muito mais evoluído nessa questão de mente aberta do que o mundo trouxa, o Nomad. Porque nessa época estava tendo uma onda muito forte de xenofobia e vários preconceitos, inclusive com o negro, que foi aí que surgiu a Ku Klux Klan. Com isso, a gente pode dizer que essa foi a fonte de inspiração da J.K. para fazer a Associação Filantrópica Nova Salem, liderada pela Nomad Mary Lou. Mas o que é a Nova Salem, né? Então, Salem era um local onde no passado as bruxas eram exterminadas. Então ela quis trazer essa ideia do passado de volta pra cá, com essa associação. E unir com o presente na época de 1920, que era a Ku Klux Klan, então ela botou assim, se tem isso nessa época dos Nomads, a gente pode trazer isso pros bruxos, e aí criou também. Já que o objetivo principal dessa associação Nova Salem era justamente exterminar os bruxos do mundo. Como a gente tinha comentado sobre as festas regadas de muita bebida, naquela época nos Estados Unidos era da lei seca. Então toda a bebida que tinha era contrabandeada. Então acontecia muito isso no mundo dos Nomads. Mas um texto no Potterano disse... Potterano não, no Pottermore. Um texto no Pottermore diz que os bruxos nessa época, eles tinham o direito de beber. Porque ser bruxo gera muita pressão pra eles. Então o presidente ele dizia que eles precisavam beber pra relaxar. E o texto literalmente fala birita. Então eles... Era muito fácil você identificar quem era Nomad e quem era trouxa, já que os Nomads tinham essa restrição da bebida e os bruxos não. Pra concluir, os anos 20 ele durou apenas 9 anos, né? De 1920 a 1929, que foi justamente com a queda da Bolsa de Valores, que tinha toda a construção do American Way of Life, mas destruiu tudo, caiu tudo com a queda, caiu. E isso espalhou pra Europa também. Todo mundo se lascou. Acreditamos muito, muito mesmo, que J.K. vai linkar justamente isso, porque ela bebe muito em história. Então foi nessa época que surgiu essa ideia do totalitarismo dos governos. Então ela vai unir isso com o Grindelwald. É ele que quer a supremacia bruxa contra os Nomads. É isso que achamos que vai ser o gancho para Animais Fantásticos. Bom, galera, é isso. A gente espera que agora vocês tenham entendido mais sobre a época em que
o filme vai se passar e que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais.